Fala galera, eu sou o Léo e hoje vamos falar das proteínas talvez sejam as mais importantes, as enzimas. A vida é uma intrincada rede de reações bioquímicas, seja você pegando uma molécula grande e dividindo em algumas moléculas menores, ou pegando moléculas menores e juntando em uma molécula maior, ou transformando a estrutura de uma molécula e gerando uma outra molécula. E o conjunto de todas essas reações bioquímicas no nosso organismo é chamada de metabolismo. Porém, essas reações não são muito rápidas e nem acontecem espontaneamente. E é exatamente aí que entram as enzimas, porque elas aceleram muito essas reações. Por isso, meus amigos, sem enzima não existiria vida. Mas como funcionam as enzimas? Elas funcionam pelo modelo chave-fechadura, que o sítio ativo é o local em que o substrato se encaixa perfeitamente na enzima. Caso contrário, a quebra desse substrato não acontece. Ou seja, cada enzima tem uma estrutura diferente, portanto agem substratos diferentes, o que chamamos de especificidade enzimática. Outro ponto importante é que depois das reações, as enzimas continuam intactas, podendo realizar novas reações sucessivamente, e é por isso que a gente tem uma pequena quantidade de enzimas só dentro do nosso organismo. Dar nome para as proteínas é uma das coisas mais fáceis do mundo. Você pega o sufixo ase e coloca na frente o substrato. Por exemplo, é lipídio? Lipase. É proteína? Protease. É amido? Amilase. Exceto algumas pequenas exceções que têm o sufixo ina, porque era o sufixo que se dava o nome antigamente. Por exemplo, a pepsina, que é do suco estomacal. Nós também temos a pitialina, que é uma enzima presente na nossa saliva, que hoje em dia é chamada de amilase salivar, por exemplo, porque a gente tem a amilase pancreática também. Agora, existem três fatores que afetam as enzimas: temperatura, pH e a concentração do substrato. Temperatura e pH são extremamente semelhantes. Para ambos você tem um ponto ótimo, né? No caso da temperatura, você tem uma temperatura ótima, e do pH você tem um range ali, uma faixa de pH ótimo. Isso varia de animal para animal e de enzima para enzima. Porém, no corpo humano, a temperatura não pode passar de 45 graus normalmente, porque nesse caso a proteína sofre processo de desnaturação. Assim como se a proteína agir no pH 7, por exemplo, se tiver um pH muito mais básico ou mais ácido, ela também vai desnaturar. Agora, o que é desnaturar? É quando a proteína perde a sua forma. E perdendo a sua forma, ela perde sua função. Por que a temperatura é importante? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o movimento das moléculas. E assim você aumenta a probabilidade do substrato se encontrar com a enzima e se encaixar perfeitamente. Lembrando que a enzima ajuda a diminuir a energia de ativação de uma reação química, que é a energia necessária para que a reação aconteça. Agora, o pH, por exemplo, varia muito mais do que só 7. Um exemplo é o que eu acabei de falar aqui do nosso suco gástrico. No estômago, o pH é muito mais ácido, próximo a 2. E por que isso? Porque a pepsina, para poder ser ativada e agir, precisa estar num pH mais ácido. Agora, quando o bolo alimentar passa para o nosso duodeno, o começo do intestino delgado, ali o pH vira extremamente básico, aproximadamente 8,5, porque as enzimas de lá agem melhor no pH básico. Agora, o aumento da concentração é só você olhar esse gráfico. Quanto mais você aumenta a concentração do substrato, mais vai subindo a velocidade até que ela estabiliza. Ele estabiliza porque chega um ponto que todas as enzimas estão ocupadas por substrato, e aí não tem mais como a velocidade aumentar. Agora, a perguntinha que eu deixo para vocês é a seguinte: o que são holoenzimas? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.